eu não vou ser mentiroso, né, de falar que às vezes eu não procrastino, porque isso é algo natural. O problema de tudo é só o excesso. Procrastinar faz parte. Às vezes você vai pegar, se descansando, procrastinando e tal. Mas eu acho que o principal ponto é, como eu disse, eu tenho aquela meta. Se eu colocar na minha cabeça que eu vou cumprir todo dia, seja 25, 20, 45 questões que seja, eu levanto nem que seja para fazer aquilo. Rotina de estudos para medicina é um desafio. E ninguém melhor do que um estudante que está vivendo rotina de estudo para medicina para que a gente possa partilhar e conversar sobre esse tema. Porque é alguém que, sente na pele, vive. Pedro Paulo, seja muito bem-vindo a esse nosso momento. E eu quero começar com uma pergunta, na verdade, com um pedido. Quem é Pedro Paulo, estudante e futuro médico? Para descrever minha trajetória, que foi como ele pediu, eu comecei, eu acho que foi mais... É porque, assim, na realidade, minha trajetória é um pouco fragmentada, tanto por escolhas e tal, e por opções da vida. Eu comecei, salvo engano, foi em 2018, 2019, que eu entrei, assim, para estudar, para passar mesmo. Não é nem de 2019 eu fui aprovado em Engenharia Aeroespacial, eu cursei 1 ano e meio, 2, nessa faixa, que coincidiu com a pandemia, eu acabei retornando para Juazeiro, porque o meu curso era no Rio Grande do Sul. Aí, em fato da pandemia, eu voltei para cá e tal, e comecei a cursar aqui. Só que depois de 1 ano e meio, 2, eu comecei a sentir aquela pontada, aquele desejo de ir para medicina. Eu até conversei com Meire e tal, eu falei sobre toda essa trajetória, ela falou, se você está nessa dúvida, e ela até comentou comigo uma vez, que ela me enxergava muito como para essa área. E querendo ou não, por ironia do destino, foi dentro da faculdade que eu acabei descobrindo que realmente a minha paixão era essa. Foi um projeto que eu fiz com um professor meu, aí eu falei, não, vou trancar tal, e vamos seguir para a luta. Então, bem, eu tô 2 anos e meio, né, Mary? Acho que 2 anos e meio. Assim, se eu juntar 1 ano de 2019 com esse 1 ano e meio para cá, 2 anos e meio estudando, por aí. A tua Uhum. rotina do ano passado, como era? Vamos começar pensando na sua rotina de estudos de 2019 e do ano passado. Como era a tua rotina de estudos? Certo, do ano passado. Porque assim, como eu cheguei na metade da trajetória, eu tinha que ser bem seletivo. Quer dizer, metade da trajetória somada a 1 ano e meio sem pegar em um livro para o Enem. Aí eu falei, não, eu tenho que ser muito seletivo com o que eu vou estudar, porque o tempo, bem tão quanto o recurso é escasso. Então, eu tenho que otimizar. Aí o que eu fiz? Como eu já tinha uma bagagem de 1 ano estudando, eu tinha uma noção mais ou menos sobre o que caía mais. Aí eu pegava o módulo e os módulos que eu tinha do cursinho e tal, e eu revisava os assuntos que eu achava mais pontuais, aliado à resolução de provas anteriores, que não deu para fazer muitas em razão até do tempo, mas o meu foco foi muito reforçar a base do que eu sabia que caía mais, por exemplo, ecologia, linguagens e por aí vai. Aí, meio que nessa otimização, eu acabei até me dando bem, mas não ultrapassando, obviamente. Pedro Paulo é meu aluno do Sinapse Mentoria no nosso programa Medicina 2x. E eu percebi muito que você é um dos que tem mantido uma rotina com constância. E eu queria que você contasse para as pessoas que muitas vezes têm essa dificuldade de ter uma rotina de estudos. Como é hoje sua rotina de estudos? Quando eu comecei a falar, não, agora eu vou planejar algo fixo, porque nos anos anteriores eu não tinha algo muito fixo para fazer todos os dias. Eu era mais com base na necessidade, eu estudando com base no que eu sentia de lacuna. Só que quando eu comecei esse ano a falar, não, eu vou fazer um planejamento de estudo. Só que o que eu tô reparando ainda mais à minha volta é que a galera tem muito costume de fazer um planejamento que no início dá certo, mas depois desgasta tanto que a pessoa não consegue manter e por consequência se sente culpado a atrelar alguma coisa por não conseguir. Aí foi o que eu falei, eu quero uma rotina eficaz, mas também que seja leve para mim, ao ponto de que por disciplina, por constância, eu consiga manter ela e o que vier, o que eu conseguir colocar mais no dia vai ser lucro. Eu pelo menos já tenho minha rotina fixa. Para justamente, sabe, quebrar esse ponto de não fazer algo
a mais para que eu não consiga cumprir. Eu sempre digo que planejar é algo essencial. E planejar tem que ser algo realizável. Veja o que Pedro Paulo colocou. Eu planejei uma rotina onde eu posso fazer. Porque o que é que você acha de um estudante que planeja estudar em casa? Né? Digamos que ele teve 5, 6 horas de aula em cursinho, e em casa ele se propõe a estudar mais 10 horas. Tu Aí, aconselha isso? olha, eu acho que nem a saúde mental dessa pessoa aconselha isso, porque é muita coisa. Fora que depois de um tempo você acaba perdendo muito rendimento, só em detrimento de ter mais horas. Não, não tem justificativa. Assim, obviamente que no início é bem comum as pessoas fazerem esse erro, isso até porque vai aprendendo com o tempo. Mas é algo que com o tempo você perde muito, e fora que tem um grande porém. Com essa rotina muito grande, muito provavelmente por cansaço dessa rotina, você vai começar a errar coisa fácil, ou coisa que você já sabe. Aí você vai começar por um processo já psicológico a se culpar, dizendo que está esquecendo dos assuntos, aí vira uma cascata e, bem, o final não costuma ser muito bom. Observa que um estudante consciente do seu papel, que é Pedro Paulo, né, orientado, direcionado, não vai ser a quantidade de horas dia que vai te colocar na universidade. É como você usa estas horas ideais. Não, tipo, 5 horas dia fora tempo de cursinho, ou 4 horas no dia que você está mais cansado, ou 6 naquele dia que você sente que pode dar um gás, ou 3 se for muito eficiente. Você vai ter dia que você vai estar bem, você vai ter dia que você vai estar mal. Mas se você tem uma rotina planejada e orientada, você consegue, mesmo no dia mal, cumprir essa rotina mínima. E nos dias que você está bem, que são maioria, você vai sempre crescendo no rendimento. Às vezes, quando a gente está mal e a gente planeja muita coisa e não cumpre, gera culpa. Na sua opinião, tem estudante que não passa em medicina por alimentar muita culpa? Totalmente. Eu vejo muitas pessoas, ainda mais ao meu redor, que já têm a matéria teórica total para passar. Assim, obviamente não sabe o edital todo, né, nem porque isso é impossível, mas sabe a base teórica completa para passar, mas assim não tem o discernimento da questão emocional para poder dosar. Porque, querendo ou não, é nem, ainda mais pela ser uma alta carga de questões. A gente vê isso muito comparando com os vestibulares. Por exemplo, o NEB, que o número de questões é menor, tem um maior tempo. Que o Enem, ele prega muito para além do conteúdo, ele prega muito você saber fazer ele. Que é naquela, não é só estudar para a prova, é estudar a prova para poder entender ela. E você estuda em casa. Qual é a sua receita para não procrastinar? Você está em sua casa, que tem TV, que tem som, que tem cama lhe chamando para dormir muito mais a tarde inteira. Qual é o seu segredo de não procrastinar? Olha, por ironia, inclusive, o lugar onde eu estudo é meu quarto. Eu tenho uma mesa lá na frente e tal. Aí, que assim, eu não vou ser mentiroso, né, de falar que às vezes eu não procrastino, porque isso é algo natural. O problema de tudo é só o excesso. Procrastinar faz parte. Às vezes você vai pegar, se descansando, procrastinando e tal. Mas eu acho que o principal ponto é, como eu disse, eu tenho aquela meta. Se eu colocar na minha cabeça que eu vou cumprir todo dia, seja 25, 20, 45 questões que seja, eu levanto nem que seja para fazer aquilo. Porque pelo menos é a minha meta. De resto, aí eu deixo livre, tipo, às vezes eu tenho um assunto que tem questões que eu quero fazer, ou que eu preciso fazer. Eu falo, não, eu posso fazer agora. Mas se eu puder fazer depois também não tem problema. Às vezes eu tô cansado, às vezes até como eu disse, eu abro o YouTube e pronto. Fico 1 hora lá, depois eu volto. Faz parte. Contanto que eu cumpra e dê tudo certo, não tem problema. Isso. E eu quero vocês, estudantes, que vão nos ouvir. Às vezes a gente se coloca quase como um robozinho. Sabe aquilo que você planejou estudar de 15 às 17? Se você está cansado, você descansa de 15 às 16 e estuda de 16 às 18. Eu acho que as pessoas estão muito engessadas, sabe, Pedro Paulo? Você falou agora do jeito que eu coloco muito para vocês isso na mentoria. A gente tem que ter metas mínimas e cumpri-las.
metas mínimas e cumpri-las com naturalidade. Então, o que o Pedro Paulo colocou agora foi fantástico. Ele disse, eu procrastino. Tem dia que você está motivado, tem dia que você não está. E tem um porém, Mary, como você estava falando lá atrás, que a galera ficou muito engessada na questão do horário, de tempo de estudo. Por exemplo, no meu caso, as minhas aulas terminam 1h30, 1h40, aí eu vou fazer um descanso para começar a estudar 3, 3h30. Eu não defino o tempo do que eu tenho que estudar cada coisa. Eu começo às 3, 3h30, paro às 6. Até às 6 eu tenho que terminar o que eu tenho, as questões. Aí depois disso eu me dou 1 hora de intervalo e depois eu vou fazer, por exemplo, uma redação, vou resolver as questões que precisa. Eu não estipulo horário, porque na minha concepção você ficar preso nessa questão de horário, pelo menos eu pensei isso comigo quando eu fui planejar minha rotina aqui, tem muita chance de, por exemplo, deu 4 horas, já era para eu ter acabado matemática, eu não acabei. Aí começa. Eu pensei nisso para mim, que assim, se eu pensei, eu tenho certeza que pode ser situação de muitas pessoas, muitos estudantes também. Então, foi algo que eu falei, se desprenda do tempo. Porque, assim, o tempo é consequência da sua eficiência. Você vai começar a fazer mais questões, você vai começar a entender mais, você vai começar a acertar mais e, por consequência, você vai começar a reduzir cada vez mais o tempo do que tu está fazendo. E sua rotina de estudos precisa não ter peso quando você programa coisas muito grandes. A gente não tem que ver peso na jornada, tá? Não pode ver peso na jornada de estudos, na jornada de aprovação. Tem que ver as possibilidades. Fazer o que se pode, fazer sempre. Quero agradecer por essa partilha, né? Partilhar o teu jeito de fazer. Pedro, muito obrigada. E Nada, eu que só tenho a agradeço. te agradecer por esse pedaço, né, de tempo valioso que você, sobretudo, colocou muita maturidade da tua rotina. A gente tem que ter maturidade. E eu fecho com uma pergunta. Nessa tua rotina de estudos, o que é mais importante? O tempo de passar ou a chegada na universidade, no curso de medicina? Bem mais a chegada, porque a gente fica naquela ânsia de querer passar o mais cedo possível, mas eu sou cristão, então eu penso que é tudo feito na hora que Deus quer. Mas, independente do que você siga, as coisas estão certas para acontecer na sua hora e na sua medida. Às vezes, talvez se eu tivesse passado, por exemplo, uns anos antes, eu não teria a mesma maturidade para cursar a universidade. Aí eu poderia fazer as coxas. Como eu disse, eu não tinha a rotina de estudo, eu poderia fazer o curso um pouco às coxas. E em medicina, que é algo que, você tá lidando com vidas. Então, eu acho que é algo que é tudo para acontecer no seu tempo, sabe? Eu poderia virar a chave lá dentro, né? Mas Deus sabe o que faz.